make my body go, make our bodies higher and higher. Bom dia! Vamos começar nossa aula de história, né? Assunto novo. A gente vai trabalhar um conteúdo muito legal, né? Que é no capítulo 13 do livro do quarto bimestre, né? Imagino que a grande maioria dos alunos já estejam com esse livro na mão. E a gente vai trabalhar um assunto e relembrar um pouquinho do conteúdo que a gente estudou lá no capítulo 12 do livro do terceiro bimestre, tudo bem? Vamos lá. A gente vai estudar sobre o feudalismo, que é um sistema econômico, um modelo de organização de trabalho que aconteceu a partir do século V, se desenvolveu a partir do século V. O que foi que nós estudamos até agora? Bora relembrar. Nós estudamos que o Império Romano, o grande Império Romano, se dividiu em duas partes. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino. Nós estudamos também que o Império Ocidental ele sofreu um processo de invasões bárbaras, que são os grupos germânicos, que nós já vimos também. E durante esse período das invasões, vai se desenvolver com mais frequência o processo chamado de ruralização. O que é a ruralização? É quando os homens, as pessoas, as famílias saem da zona urbana e vão morar mais na zona rural, certo? Então, nós temos a divisão do império, o processo de ruralização, as invasões, que durante esse período das invasões, que duraram aproximadamente 400 séculos, esses invasores, eles vai ser um período de insegurança, porque haviam muitos conflitos armados, né, na grande maioria dos casos. E a outra questão, que também a gente estudou, mas assim, eu não expliquei tão bem, mas agora eu vou falar, que foi o território do Império Carolíngio, que hoje é a França, e esse império, ele foi formado a partir da invasão dos povos francos. E eles se localizaram na antiga Gália, que hoje é mais ou menos o país da França. E esse império, que é chamado de Império Carolíngio, por causa do imperador Carlos Magno, ele vai contribuir para que a estrutura política e econômica daquela região começasse a se formar dentro desse sistema que a gente vai trabalhar agora, que é o feudalismo. Então, o Império Carolíngio e a figura desse governante, que é o Carlos Magno, vai marcar, por exemplo, a aliança com a Igreja Católica, que vai se formar aí por volta do século IV, século III, século IV, não tenho a data exata para vocês, tá bom? Então, bora lá. Esse assunto, ele precisa ser estudado calmamente, a gente precisa rever vários pontos, voltar, caminhar mais para frente, depois voltar para ficar fazendo o entendimento melhor sobre a questão. Então, o nosso assunto é chamado de feudalismo. Esse assunto, ele está lá na página 4 do livro do quarto bimestre de vocês. O que foi o feudalismo? Ele foi um sistema econômico que também estava ligado a uma organização política. Porque quando a gente fala de economia, a gente está falando principalmente da produção para a sobrevivência das pessoas. Mas quando eu falo de produção, eu também falo de trabalho, quem eram as pessoas que produziam. Eu falo também da propriedade, ou seja, onde se produzia, que no caso é a terra.
e quem era o administrador dessa terra. Por isso, quando nós falamos de economia, a gente também fala de política, a gente também fala da sociedade, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui algumas informações que vocês podem ler a página 4 do livro de vocês e comparar com aquilo que eu escrevi agora. Primeira coisa, o feudalismo ou sistema feudal, ele é um sistema econômico e social, porque são pessoas que convivem, né, produzem dentro dessa economia. E esse feudalismo, ele se caracterizou, ele se desenvolveu principalmente no período histórico chamado de Idade Média ou Idade Medieval. Dentro do feudalismo, a economia, ela é uma economia agrária, ou seja, se baseia principalmente na zona rural. Lembram que eu falei da ruralização? Onde muitas pessoas saem da cidade para morar no campo. Por que isso acontecia? Por causa da insegurança, do risco de morte, do perigo, das guerras, que era o período das invasões bárbaras. Outra questão muito importante: quem é o proprietário dessas terras onde as pessoas irão trabalhar? É chamado de senhor feudal. E quem eram os trabalhadores? Quem eram as pessoas que iam para essa terra em busca de trabalho? Eram os camponeses, e muitos desses camponeses vão ser chamados de servos, que depois a gente vai explicar o que é a servidão. Uma outra característica do sistema feudal é o seguinte: a terra, ela era dividida em partes. E essas partes de território, de terra, elas eram chamadas de feudo. E dentro desse feudo tinha um senhor que administrava essa terra. O que é que a gente entende? Se existia terras divididas e senhores, um senhor tomando conta de cada propriedade, então não existia um único governante, um único líder que mandava em tudo. Não. Dentro de cada terra, dentro de cada feudo, existia a figura de um líder naquele pedaço de terra. Isso significa o quê? Que não havia uma centralização política. É o que o texto está dizendo, descentralização. O que é o contrário de centralização? É descentralização. O que significa dizer isso? No tempo do Império Romano, o poder era centralizado na figura do imperador. O império começou a ser dividido, as terras começaram a ser divididas e as propriedades divididas começaram a ter um líder em cada pedaço de terra. Então não existia um líder supremo, um líder só ele lá em cima, como acontecia no caso do Império Romano. Agora, as propriedades divididas, a cada grupo de pessoas vivendo dentro de uma área que era chamada de feudo, a centralização não acontece na figura de uma única pessoa, como só um manda em tudo. Não. Cada organização, ela é dentro daquela propriedade, como se fosse uma mini cidade ou um pequeno reino. E quem comanda naquela terra é o senhor feudal. Então, existem vários feudos e cada feudo um senhor feudal. Dentro dessa sociedade que está se formando, existe uma divisão. A gente não vê tanto a presença de um rei. Existiam reis naquela época, né? Os reinos bárbaros, e dentro desses reinos bárbaros, que a gente até falou sobre os reinos visigodos, dos vândalos, dos ostrogodos, dos ângulos, dos suevos, a gente falou isso, inclusive nós vimos um mapa lá no capítulo 12. Mas esses reinos se formando, a figura do rei, ele existe, só que ele não é tão importante, porque a terra dividida, mesmo um rei tendo vários pedaços de terra, quem tem o poder de administrar cada feudo é um senhor feudal. Então, o senhor feudal, ele aparece lá em cima
como administrador da terra. Presta atenção. Abaixo do senhor feudal, nós temos o grupo dos religiosos da Igreja Católica. A Igreja Católica que já havia se formado nesse período. A Igreja Católica Apostólica Romana. Lembrem disso. A igreja vai se dividir, né? A gente também já estudou a Igreja Ortodoxa Grega e a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, aqui nessa parte da Europa, que é o antigo Império Romano Ocidental, que foi invadida pelos bárbaros, que foi dividida em reinos e que a terra agora começou a ser dividida e muitas pessoas vão morar para a zona rural, deixando a cidade por causa do perigo das guerras, das mortes. A igreja também vai para esses lugares mais distantes da cidade. E ali dentro daquele feudo existe o grupo da igreja, assim como nos outros feudos que ficam nas proximidades. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem de um feudo para vocês. O clero é a representação da Igreja Católica. É um membro religioso. São pessoas que vão se tornar padres, monges, bispos, né? Existia a figura do Papa naquela época, aonde a capital da igreja era na França. Se eu não estou enganado, em Lyon. Mas ainda não era em Roma, como hoje é o Vaticano. Depois do clero, nós temos a nobreza. A nobreza é a figura onde ficam os cavaleiros, as pessoas que se preparam para a guerra, que estão ali para defender as propriedades. E lá abaixo, bem no final da pirâmide, estão os trabalhadores, e a grande maioria desses trabalhadores são servos. Então, essas três ordens, clero, nobreza e os servos, formavam a sociedade feudal. E mais uma informação, essa sociedade ela tinha suas funções. O clero, ele tinha o compromisso, a função de orar, de interceder a Deus para os homens daqui da terra. Então, eles eram o mensageiro espiritual entre o homem pecador e o Deus celestial. A nobreza era onde estava o senhor feudal, era onde estavam os cavaleiros, os proprietários de terra, os que administravam a política, e era na nobreza que, se fosse a existência de um rei naquela região, o rei também era da nobreza. E esses três grupos, né, a nobreza tinha o papel de proteção física, proteção militar, combate. E os servos, a função dos servos era o trabalho, era a produção, era o peso, né? Era eles que carregavam o peso da produção. Tudo bem? Aí, presta atenção. Deixa eu ver se eu não já passei uma mensagem aqui para vocês, tá? Olha, lá na página, eu vou voltar aqui. Lá na página 4 e página 5, nós temos um desenho de um feudo, né? Uma propriedade rural, e ela tá toda numerada, do número 1 ao número 11. E nessa propriedade vocês vão poder observar como ela era organizada. Claro que essa imagem é um desenho, uma representação, não quer dizer que todos os feudos eram idênticos a esse. E na página 5, vocês vão precisar usar o dicionário para pegar o significado da palavra oficina, celeiro e moinho. E tem uma perguntinha lá também para vocês, que seria a diferença, né, entre oficina, celeiro e moinho nas atividades produtivas. O que cada um, o celeiro, o moinho e a oficina, qual era a produção que se fazia nesses lugares? O que era produzido dentro do feudo nesses lugares?
Tudo bem? Uma outra coisa que vai ser desenvolvido no período da Idade Média, dentro do sistema feudal, é o sistema de suzerania e vassalagem. Prestem atenção que esse assunto ele é um pouquinho complicado. Como eu disse para vocês, existia o rei naquela época. Mas o rei, ele não tinha muita participação na produção, na administração dos feudos, porque quem fazia isso eram senhores feudais. Mas esse rei, ele era rico, ele era importante, e dentro dessa organização, né, política, esse rei precisava ser protegido, assim como o senhor feudal, assim como um papa, um bispo, tinha que ser protegido, que eram as pessoas muito importantes, elas eram importantes mesmo na sociedade, pela função que elas tinham, pela riqueza que elas tinham. E naquela época, tinha um costume que era chamado de suzerania e vassalagem, que era a proteção do suzerano. Quem era o suzerano? Era esse homem muito importante. Podia ser um papa, podia ser um bispo, podia ser um senhor feudal, podia ser um rei. E esse suzerano, ele recebia esse título, né, suzerano, e ele passava por um processo de uma cerimônia religiosa, que aqui na página 5 do livro de vocês, logo na parte que está escrito o contrato de infeudação, ali acontecia uma cerimônia. Eu imagino que vocês já tenham ouvido ou visto em desenhos animados, em filmes, e a gente vai poder assistir em outra aula alguns trechinhos, aonde o homem importante, que é o suzerano, escolhia os seus cavaleiros para serem os seus protetores. E esses cavaleiros, eles são chamados de vassalos. E é nesse momento que recebe, ele faz um juramento, o cavaleiro, ele coloca a mão sobre a Bíblia, ele recebe uma espada, um escudo, com um símbolo do nome dele. E a gente sempre vê nos desenhos animados e nos filmes. E a gente vai ter a oportunidade de assistir um trechinho de alguns filmes se referindo a esse assunto, em outro momento. E durante essa cerimônia religiosa, que geralmente acontecia dentro do castelo do senhor feudal, o suzerano, ele dava ao vassalo riquezas, geralmente eram terras. E em troca, o vassalo fazia um juramento, protegendo o juramento, dando a palavra dele que ele iria proteger o rei, que era o suzerano, ou um papa, que era o suzerano, para a vida toda. Então ele liberava um juramento verbal, ele falava na frente de todos, e geralmente a cerimônia tinha um padre ou um membro da igreja fazendo aquela cerimônia como ali a testemunha de Deus durante aquele momento do juramento, tá bom? Aí olha só, dentro da suzerania e a vassalagem, eu coloquei aqui para vocês um esquema para vocês entenderem como era que funcionava. Olha só, o rei, ele tem um vassalo, e esse vassalo ele podia dar um título de nobreza para ele, que ele ia se tornar um barão. Esse barão, que era o vassalo do rei, também tinha os seus vassalos, ou seja, alguém que protegia o barão e o barão protegia o rei. Esses cavaleiros que eram vassalos do barão recebiam terras, recebiam riquezas, e esses cavaleiros tinham servos, que eram homens que estavam ali para servir os cavaleiros durante o treinamento dos cavalos, a limpeza das armaduras, trabalhar numa plantação para produzir alimento para aquela propriedade do cavaleiro. Então,
Esse desenho que eu estou colocando para vocês aqui é assim. O rei é o suzerano e o vassalo e o barão é o vassalo do rei. Mas o barão, ele também tem os seus vassalos, que são os cavaleiros. E os cavaleiros têm os seus servos, que são aqueles que trabalham para o cavaleiro. Então, se vocês olharem, um cuida do outro. O servo cuida do cavaleiro, o cavaleiro cuida dos barões e os barões cuidam do rei. Então, dentro desse conjunto, né, é a relação de vassalo e de suzerano. A gente vai estudar um pouco mais, mas lá para frente vocês vão entender. Dentro dessas relações de trabalho, lá no campo, dentro do feudo, nós temos dois tipos de trabalhadores. O servo, né, que é um modelo de trabalho chamado de servidão, e esse servo, ele deve obediência ao senhor feudal, e ele está preso com um compromisso, né, um acordo, que ele tem que trabalhar na terra. E tudo que o senhor feudal ordenar, ele tem que fazer. E ele tem que pagar os impostos. Já o vilão, esse nome vilão, ele vem do nome vila, que geralmente era um pequeno agrupamento de famílias que ficavam perto do feudo. E eram poucas pessoas que moravam lá. E nessa vila, quem morava na vila era chamado de vilão. E quem morava no feudo, na propriedade mais cercada por muralhas, onde o senhor feudal morava ali e os seus trabalhadores, eram os servos. Então, existia esses dois tipos de trabalhadores. Os vilões não estavam tão presos ao trabalho agrícola quanto o trabalhador chamado de servo. Tá bom? Bora lá. Agora, eu coloquei uma imagem para vocês do feudo. Isso aqui é só uma representação. A gente vai ver muitas outras imagens aí no livro de vocês, na página 6, na página 7. Tá falando, tá mostrando várias imagens dos feudos. E eram imagens simples, eram imagens que não se parecem com os modelos de desenho que nós temos hoje. É isso que a gente precisa compreender. O modelo de arte daquela época são as iluminúrias, que eram obras feitas à mão, pintadas, desenhadas, e elas são simples. Mas esse feudo aqui, olha só, ele é dividido, aí tem uma aldeia, tem o castelo do senhor feudal, tem a parte da igreja, onde ficava o grupo dos religiosos. Isso tudo é dentro de uma propriedade. Tinha a parte das terras que os camponeses, que eram os servos, podiam usar, principalmente os pastos. E tinha a parte da terra que ela era dividida. Tinham modelos assim, que era dividida, e a terra era dividida no que se plantava na terra. Então, por esse desenho, por exemplo, a gente pode dizer assim, no primeiro ano, eles plantavam coisas diferentes, né? Eles criavam animais, depois eles plantavam aveia, depois eles plantavam trigo. Aí, no segundo ano, eles já plantavam aveia, depois eles plantavam trigo, depois eles criavam um rebanho de ovelhas. E o terceiro ano, o que significa isso? É que na mesma propriedade, eles faziam um rodízio. Um ano a terra servia para criar ovelhas. No outro ano, aquela mesma propriedade já não servia mais para criar ovelhas, já plantavam trigo. E na outra eles plantavam aveia, por exemplo. Isso era uma forma que eles faziam para que a terra ganhasse novas
riquezas minerais, deixasse crescer a grama. Depois eles tiravam a grama e plantavam. Aí, se um ano eles plantavam trigo, no outro ano eles plantavam aveia. E assim eles faziam. Isso era um rodízio de atividades na mesma terra para poder a terra não ficar fraca. Aí, dentro dessa grande propriedade, às vezes tinham muralhas justamente para proteger as pessoas do ataque dos grupos, né? Que naquela época existiam muitas invasões, como eu falei para vocês. Quando a gente fala do trabalhador, que é o servo, dentro da propriedade, esse servo, ele era um trabalhador obrigado a trabalhar na terra, como eu disse para vocês. E o trabalho dele era o quê? Produzir. Trabalhar na agricultura, trabalhar no artesanato, trabalhar na mineração, trabalhar na criação de animais. E eles eram jardineiros, e eles tosavam as ovelhas, eles construíam, eles faziam diversos tipos de serviço. E eles deviam obediência a quem? Ao senhor feudal, que era o administrador da terra. Que tipo de obrigações esses servos tinham? Eu coloquei aqui 3. Aqui no desenho, na charge, tem o 4º imposto, que era o dízimo, que era dado à igreja. Mas os outros nós temos a corvéia, a talha e as banalidades. Na parte embaixo da imagem, olha o que está escrito. O que era a talha? Parte da produção do servo na gleba deveria ser entregue ao nobre. O que era isso? Presta atenção. O senhor feudal, quando ele contratava o serviço daquela família, que geralmente o servo, ele ia com a família toda para dentro do feudo. E aí, o que ele tinha que fazer? Ele trabalhava, o chefe da casa, mas a esposa trabalhava e os filhos também. E o servo e a sua família, e mais os outros grupos de servos, que não era só um, cada um recebia uma parte da terra, um pedaço de terra, aquelas famílias, para produzirem, plantarem, criarem, plantarem um pomar com árvores frutíferas, plantar trigo, aveia, cevada, criar galinhas, criar porcos, criar ovelhas, criar bois, não importa. Essa parte da terra, que era para o servo produzir, que o senhor feudal dava para ele, tudo que ele produzia lá dentro, ele tinha que dar uma parte. Leite, ovos, aveia, trigo, lã, o que fosse. Tudo bem? Essa era uma dos impostos, que era chamada de talha. Tudo que as famílias produzissem naquela propriedade, eles tinham que dar uma parte para o senhor feudal, que era o nobre. A corvéia, os servos também trabalhavam em outra parte da terra, que era geralmente na proximidade do castelo do senhor feudal, que lá também tinham plantações, criação de animais. E os servos tinham que dividir durante a semana aproximadamente 3 dias, podia ser até mais, para trabalhar nessa parte da terra. E a outra obrigação, o outro imposto, era chamado de banalidades. Presta atenção. Todos os instrumentos que o trabalhador precisava para fazer os seus serviços, machado, foice, enxada, arado, o celeiro para guardar os animais ou para guardar os mantimentos que ele colhia, o moinho que servia para ele fazer a farinha
de trigo, a farinha da cevada, a farinha da aveia, moer os grãos, era no moinho. Tudo isso que eu citei para vocês não pertencia às famílias dos servos, pertencia ao senhor feudal. Então, para o servo usar o moinho, para o servo usar o celeiro, para o servo usar as ferramentas que ele precisava para plantar, para colher, ele tinha que pagar as banalidades. Agora, preste atenção. Como era que o servo pagava a talha, a corvéia, as banalidades, o dízimo para a igreja? Como é que ele pagava? Naquele período das invasões bárbaras, que é esse período que a gente está estudando, as moedas, elas praticamente desapareceram, sumiram. As moedas eram feitas de metais, ouro, prata, bronze, e sumiram. Esses metais se tornaram um produto que os saqueadores desejavam muito. Então, até tinham moedas, mas elas eram raras. Então, não era comum a pessoa pagar os impostos com dinheiro, como hoje nós pagamos os nossos impostos com dinheiro. Naquela época, o servo pagaria os seus impostos de duas formas: com a produção, tudo que ele produzia, tudo que ele criava, tudo que ele fazia, tudo que ele colhia. Mas ele também podia pagar com trabalho, trabalhando em alguma coisa dentro do castelo, ali nas proximidades, que o senhor feudal autorizasse. Tudo bem? Entendam isso. Não era comum eles pagarem os impostos com dinheiro, mas sim com a produção daquilo que eles plantavam e criavam, ou com trabalho, certo? Então, bora lá. Agora, aí sim, deixa eu voltar aqui. Então, nós temos uma atividade na página 5, atividade na página 6, e a gente vai ficar com o assunto, né, da aula de hoje até aqui na página 7. Até a página 7, que a gente está falando da sociedade e a gente está falando dos servos, que eram as pessoas que trabalhavam. A gente vai ficar até aqui, página 7. Então, vocês irão fazer a atividade da página 5 e da página 6, certo? Só que nós temos uma outra atividade, que essa daí é para fazer no caderno. Vocês terão aí um tempinho para fazer, para me entregar. Vocês podem me entregar até 18 horas de hoje. Essa atividade, vocês vão pegar o caderno de vocês e vocês vão escrever um esquema explicativo. Pode usar caneta, aquela caneta normal, preta, azul, vermelha. Tem gente que gosta do rosa, do roxo, do verde. E tem gente que só gosta das cores tradicionais, azul, preto e vermelho. Pode ficar à vontade. Aí vocês vão olhar esse desenho aqui. É esse desenho, que é a partir desse desenho que vocês vão fazer essa atividade. Vocês não precisam desenhar. A imagem que está aparecendo aqui é um castelo do senhor feudal. E aqui na frente está aparecendo um servo trabalhando, arando a terra. E ele está usando um arado atrelado a bois, que era um tipo de instrumento que eles usavam naquela época. Então, está aparecendo um feudo, né? Aqui. Vocês vão pegar esse esquema que está todo montado aí, com esse círculo oval, com esses retângulos, com essas setas, e vocês vão fazer igualzinho numa folha de papel.
Aí tem gente que pode fazer assim: professora, eu posso fazer numa folha de papel sem pauta e depois colar no meu caderno? Pode, sem problema nenhum. Ah, professora, eu posso fazer no álbum de desenho que eu tenho? Também pode, sem problema nenhum. Então, essa imagem que eu coloquei para vocês é um esquema explicativo. Tem informações aqui que estão sendo explicadas. Aí vocês podem fazer a seta com a caneta porosa ou de repente com o giz de cera. Aí vocês vão ter que usar régua, escrever, fazer os retângulos, escreverem de caneta preta ou azul ou vermelha. Podem misturar as cores e vocês vão fazer numa folha de papel ou direto na folha do caderno. E essa atividade vocês irão me entregar até às 18 horas, tá bom? Que já é uma atividade, né, para avaliação do quarto bimestre. Tudo bem? Entendam, preste atenção, certo? Muita atenção, é bem bacaninha, mas só tem que ter paciência. Então, a nossa aula está acabando aqui, meus amores. Muito obrigada. Estou esperando a atividade de vocês. Quem for terminando, pode ir mandando. Não esqueçam de colocar o nome no trabalho, na folha, escrito o nome e a turma. Por favor, tá bom? Muito obrigada. A gente vai continuar falando sobre o feudalismo. Eu vou explicar melhor aquilo que tenha ficado na dúvida. Leiam o livro de vocês atentamente e a gente vai caminhar nesse assunto, né, durante esse período ainda. Mais coisa ainda falta a gente conversar. Muito obrigada, tá? Fique com Deus e a gente se encontra. Até a próxima aula. Tchau, tchau.